Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Vamos a um novo livro, agora dando início ao livro de Marcos. Pegue a sua Bíblia, vamos à nossa leitura diária. E é importante ressaltar que nesse livro de Marcos, e tanto de Lucas também, que vai ser depois, e João, esses livros eles trazem a vida e a missão de Jesus aqui na Terra. E são livros que parece que estão repetindo, né? Fatos da história, né? Que aconteceu com Jesus aqui na Terra. Mas cada livro, na perspectiva de cada um desses apóstolos, né? Sobre o olhar deles. Então, pegue a sua Bíblia, vamos lá? Marcos, capítulo 1. A pregação de João Batista. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João Batista, no deserto, e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura. E ele comia locustas e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, venho-vos batizados com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito Santo como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A tentação de Jesus. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras e os anjos o serviam. O início do ministério galileu. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O chamado dos primeiros discípulos. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei
que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente eles os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. O homem com um espírito imundo. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabá entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E ali ele estava na sinagoga deles, um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. A cura de muitas pessoas. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. A viagem de pregação. E de madrugada, levantando-se muito antes do dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. A limpeza de um leproso. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe:
Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. E esse foi o capítulo 1 de Marcos, e eu te espero no próximo capítulo. Até mais.